Beleza, minha gente estudiosa? Vamos lá para a resolução de mais um grupo de questões da FAME-FUNJOB 2020-1, tá, pessoal? Bom, essa questão, a questão de número 45, é uma questão de eletricidade envolvendo conceitos de eletrodinâmica. Bom, na verdade, provar que algumas frases estão erradas vai ser fácil. Provar que a frase certa está certa é mais complicado. Então, olha só, a proposta dele é uma proposta interessante, de um cunho bem prático, de uma situação bem cotidiana, mas que a explicação não é nada trivial, a explicação é bem complexa. Então ele fala para nós assim, olha só, em uma residência, os aparelhos da cozinha começaram a apresentar mau funcionamento quando ligados à tomada. Um eletricista foi contratado para resolver o problema e decidiu instalar um disjuntor separado para o chuveiro da casa, que antes era ligado na mesma rede elétrica da cozinha. O problema verificado na instalação elétrica dessa casa provavelmente era... Então, repara que o que você tinha? O chuveiro instalado na mesma rede dos equipamentos da cozinha, tá? Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar, na nossa residência, os equipamentos são todos ligados em paralelo à rede. Então, a gente quer que a DDP do equipamento seja a DDP da rede. Então, se o seu equipamento é de 220 volts, você vai ligar uma rede de 220 volts. Se o seu equipamento é de 127 volts, você vai ligar uma rede de 127 volts. Beleza? Bom, então, qual seria o problema dessa casa? Bom, o problema, ele já disse, que o chuveiro estava ligado na mesma rede elétrica dos demais equipamentos da cozinha. Aí ele fala assim, o problema verificado na instalação elétrica dessa casa provavelmente era o aumento da tensão elétrica da rede ao acionar o chuveiro. Ô, gente, a tensão elétrica da rede é estabelecida pela empresa de energia. A tensão elétrica da rede não tem nada a ver com o que eu ligo na rede, tá? Então, falar que quando eu ligava o chuveiro aumentava a tensão elétrica da rede, isso não existe em circunstância nenhuma. Isso está errado, tá? Depois, o aumento da resistência elétrica equivalente da rede ao acionar o chuveiro. Aqui, pessoal, você tinha que lembrar de um ponto importante, de uma característica importante de um circuito paralelo. Quando você tem resistores em paralelo, quanto mais resistores você tiver, menor será a resistência equivalente. Então lembra sempre disso. Num circuito paralelo, quanto mais resistores você tiver em paralelo, menor será a resistência equivalente. Então, automaticamente, essa frase está dizendo que aumentava a resistência equivalente. Não, quando você liga o chuveiro, você aumenta o número de equipamentos em paralelo, você diminui a resistência equivalente. Então, essa frase também está errada. A letra C, pessoal, diminuição na corrente dos aparelhos da cozinha ao acionar o chuveiro. Cara, vamos pular essa etapa aí. Letra D, diminuição da resistividade elétrica dos aparelhos da cozinha ao acionar o chuveiro. Olha só, pessoal, a resistividade elétrica de um equipamento é uma característica do equipamento. O fato de eu ligar o chuveiro não vai afetar eletricamente o meu liquidificador, tá? Então, a resistividade elétrica é uma característica do equipamento. Então, o fato de eu ligar o chuveiro não pode mudar internamente o meu equipamento que eu tinha na cozinha. Então, essa frase também está errada. A resistividade elétrica é uma característica do material, do equipamento. Então, ela não depende do que está de fora do equipamento, ela depende do que está dentro do equipamento. Beleza? Bom, então, lógico que depois da gente julgar que essas três estão erradas, a alternativa certa tinha que ser a alternativa letra C. Então, realmente a alternativa certa é a letra C, tá? Agora, provar, pessoal, que essa letra C está certa não é trivial não, cara. É uma prova complicada. Então,
vamos lá. Quem quiser, então, descobrir por que a letra C está certa, vamos entender juntos aqui. Presta atenção, olha só. A primeira coisa é imaginar o seguinte. A gente normalmente despreza a resistência dos fios, tá? Isso porque os fios estão corretamente dimensionados e tudo de forma adequada. Mas se a casa estava com problema, é porque alguma coisa já não estava legal. Então aí a gente vai considerar a resistência elétrica dos fios, lá da entrada até chegar aqui no circuito. Beleza. Repara, então você tem a resistência do fio, que alimenta a cozinha, a resistência do fio que alimenta a cozinha, dos dois lados. Aqui eu botei um resistor representando os equipamentos da cozinha, e aqui eu botei um outro resistor que vai ser ligado quando o chuveiro for ligado. E a ideia dele era essa mesmo. Quando a chave fecha, o que acontece? Tá? Bom, quando a chave fecha, a primeira coisa que a gente tem que estar em mente é que a gente bota mais um equipamento em paralelo. Mais um equipamento em paralelo faz a resistência equivalente diminuir. Tá? Então, sempre lembre-se disso. Em paralelo, quanto maior o número de resistores, menor é a resistência equivalente. Beleza, diminuiu a resistência equivalente. Aí observa uma coisa. Se eu pegar a primeira lei de Ohm, U igual a R equivalente vezes I. Quem é esse U? Esse U seria o U do gerador. Esse U seria o U do gerador. Tá? Quem seria... que você poderia falar aqui? Esse U é constante, professor. Esse U é o da fonte. E o I é o I que sai do gerador. E R equivalente é resistência equivalente de tudo que está aqui. Simplesmente de tudo que está aqui. Show de bola! Então repara que eu disse a você que a resistência equivalente diminuía. Se a resistência equivalente diminui e o U permanece constante, um produto permanece constante. Para um produto permanecer constante, para a resistência equivalente diminuir, o I tem que aumentar. Então, quanto mais equipamentos em paralelo eu tiver, maior será a corrente elétrica do meu circuito. Tá? Equipamentos em paralelo, maior será a corrente do circuito. Beleza, show de bola. Aí observa uma coisa comigo. Observa uma coisa comigo. Eu vou colocar aqui o ponto A, enquanto o fio for o mesmo, o potencial é o mesmo. Passou pelo resistor, muda o potencial. Passou pelo resistor, aqui vai estar fechado, né? Aqui vai estar fechado. Então o potencial aqui é o mesmo. Passou pelo resistor, muda o potencial. Passou pelo resistor, muda o potencial. Repara, nós temos essa resistência em série com esse conjunto, em série com essa resistência. Então, quando eu tenho três elementos em série, a DDP total é a soma das DDPs. Então, a DDP do gerador seria a DDP entre os pontos A e D, é a DDP AB mais BC mais CD. A DDP total é a soma das DDPs. Show de bola! Repara uma coisa comigo. O U do gerador, ele não muda. O U do gerador, ele é constante. É o U da rede, a DDP da rede. Não vai mudar. Se é 220, fica 220 o tempo todo. Se é 127, fica 127 o tempo todo. Beleza, show de bola. Aí, olha só que interessante. Quem seria o UAB? O UAB seria, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que a corrente que passa aqui é I, a corrente que passa aqui é I também. Então, o AB, que é aqui, é igual a UCD, que é igual a R do fio vezes I. Beleza, massa, que é igual a R do fio vezes I. Repara uma coisa, a resistência do fio não mudou. A resistência do fio permanece a mesma. Mas a gente disse que com a ligação do chuveiro, o I aumentava. Como o I aumenta, esses U's aumentam. Como o I aumenta, esses U's aumentam.
O R não muda, resistência do fio é resistência do fio. Beleza, beleza. Aí olha só que legal, olha só que legal. Se o UAB aumenta e se o UCD aumentam, essa fica constante? Então, se essa aumenta, a DDP-BC tem que diminuir. E olha só que interessante. A DDP-BC é a DDP que está aplicada aos equipamentos da cozinha. Então, quando eu liguei o chuveiro, a DDP dos equipamentos da cozinha diminuiu, porque a DDP nos fios aumentou. Aí olha só que interessante, se a DDP, a resistência não mudou, a resistência é uma coisa dos equipamentos, a resistência não mudou. Se a DDP diminuiu, obrigatoriamente a corrente também diminuiu. Então é por isso que a justificativa da letra C está certa. A DDP, a justificativa estava assim, a corrente nos equipamentos da cozinha diminui. A corrente diminui porque a DDP diminui e a DDP diminuiu porque aumentou a DDP nos fios. DDP essa que não deveria existir ou que deveria ser quase igual a zero. Essa DDP dos fios teria que ser quase igual a zero. Só que como os fios estão finos, não estavam adequados, aumentou a DDP aqui, diminuiu a DDP aqui, diminuiu a corrente. Por isso, a resposta da letra C. Beleza, gente? Está vendo? É uma justificativa complicada, não é uma justificativa trivial, mas por eliminação a gente chegava na letra C mais fácil. E aí aqui está a justificativa de porque ela está certa. Valeu, gente! Até a próxima!